Se você assistiu à meditação de ontem, você sabe que durante essa semana nós estamos tirando algum tempinho para refletirmos em pontos específicos encontrados no livro de Salmos na Bíblia. Esse livro, repleto de verdades sobre Deus, sobre nós, sobre a vida, de maneira musical, através de cânticos e louvores, ele fala muito às nossas realidades, das nossas necessidades. Pois bem, uma curiosidade que nem todas as pessoas sabem é que o livro de Salmos ele foi escrito por vários autores diferentes. E hoje nós vamos nos atentar àquilo que está escrito no Salmo 90. Esse é o único salmo que está contido no livro de Salmos, escrito por Moisés, exatamente, o mesmo lá do Pentateuco. E esse salmo ele é interessante por alguns pontos específicos. Então vamos lá. Vou ler para você alguns versinhos e a gente vai conversando, comentando então. Tudo bem? No primeiro verso vem dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Você percebe que aqui ele vem colocando a ideia de as pessoas passam, as gerações passam, mas o Senhor tem sido o mesmo, o único, independente de qual geração está se vivendo. Então, os tempos passam. Falando nisso, esse salmo ele fala bastante sobre tempo, a temporariedade do ser humano e como Deus ele não está preso ao tempo da maneira como nós estamos. Olha só, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Em outras palavras, ele apresenta a eternidade de Deus, mas ao mesmo tempo a transitoriedade da vida humana. Por exemplo, os dias da nossa vida, verso 10, sobem a 70 anos ou havendo em vigor 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Vocês percebem que essa comparação de Deus com o ser humano mostra o tamanho da grandiosidade dele e quão pequeno, quão limitados nós somos? Pois bem, isso também aparece quando ele vem falando de alguns pontos relacionados à nossa vida pecaminosa, como por exemplo o que aparece no verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Em outras palavras, nada que nós seres humanos façamos, pensamos, passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vê tudo, Ele sabe tudo e Ele sabe as coisas mais escondidas que a gente tem guardado na nossa vida e no nosso coração. E isso pode nos trazer uma noção de aterrorizando, de medo. Bem, esse salmo fala muito também da ira de Deus, que ela é colocada sobre aquelas pessoas que escolhem o caminho errado e equivocado. Só um detalhe, biblicamente falando, a ira de Deus não é a raiva humana. A ira de Deus tem a ver com o juízo de Deus, porque Ele gosta das coisas corretas que são colocados, o juízo de Deus ele é colocado sobre as pessoas que escolhem o caminho errado de pecado sem se importar com arrependimento. Mas a gente quer focar agora, nesse finalzinho, nos verbos que aparecem nos últimos versos. Ele pede, ensina-nos, e todos os verbos no plural. Sacia-nos, alegra-nos, e seja sobre nós a graça do Senhor. Eu li um verbo que aparece em cada um dos versos. Sabe, qual é o seu pedido para o Senhor? Você tem pedido para Deus te ensinar os caminhos corretos? Você pede para o Senhor te saciar para que Ele seja o sustento e Ele seja tudo e que nada mais seja importante na sua vida? Você pede para que o Senhor te alegre naquilo que realmente traz verdadeira felicidade? Será que a graça do Senhor é colocada sobre mim e sobre você? Será que nós estamos permitindo que isso aconteça? Pois bem, amigos, o Salmo 90, trazendo essas particularidades, ele fala da eternidade de Deus, a transitoriedade do homem
e como nós precisamos depender cada vez mais de Deus. Quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você tem percebido Deus derramando bênçãos sem medidas e a graça do Senhor sobre você? Eu espero que você pare um pouquinho, olhe ao seu redor, olhe a sua trajetória e veja quanta coisa boa o Senhor tem feito por você. Apesar dele cuidar do universo inteiro, ser criador de tudo, ele se importa com as coisas pequenas da nossa vida. Inclusive, ele está olhando os nossos erros e os nossos pecados, por isso precisamos nos arrepender. Peça perdão ao Senhor, que com certeza você vai viver muito feliz, perdoado e livre desse peso.